Gols de Vinícius e Enigma TT. Grêmio avalia rendimento de atacantes. Data FIFA. Pausa necessária para Grêmio ajustar rota. Grêmio em alerta. Laterais improvisadas expõem carências na defesa. Estratégia falha. Luiz Castro assume erros após revés gremista no Rio. Tática no Grêmio vira alvo. Esquema mocassim sem meias questionado. Escalação polêmica. Grêmio paga caro por escolhas. A reação gremista parte de onde? Ajustes e chances perdidas. Derrota tricolor. Treinador sob crítica severa. Saudações, nação tricolor! Sejam muito bem-vindos ao Radar Imortal Tricolor, a sua nova casa para ficar por dentro de tudo o que rola com o nosso imortal. Eu sou o Alex e aqui você não perde nenhum detalhe. Bastidores, contratações, análises e muita informação atualizada do Grêmio. Já chega deixando aquele like que fortalece demais, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Recado dado? Então bora direto para as notícias do dia. O Grêmio vive momentos de contrastes no desempenho individual de seus atacantes. Segundo o canal Careca de Saber TV, a boa notícia vem de Carlos Vinícius, que tem se mostrado um centroavante matador e decisivo. Ele silenciou os críticos, marcando gols importantes, inclusive um golaço de costas para o gol na partida mais recente. A equipe precisa explorar mais suas capacidades. Por outro lado, o desempenho de TT, que chegou com grande expectativa e investimento, levanta sérias preocupações. Conhecido como TT Furacão, o jogador não consegue entregar o esperado, mostrando falta de força, pouca ajuda na marcação e ausência de explosão no ataque. Em lances de 1 contra 1, que deveriam ser seu ponto forte, TT não tem conseguido vitórias pessoais. O questionamento é se a questão é física e se o Grêmio deveria recolher o jogador para um programa de intensidade, buscando recuperar o nível de atuação que justifique o alto custo de sua contratação. A torcida e a comissão técnica aguardam que TT se torne o jogador decisivo que se espera. A chegada da data FIFA, com cerca de 10 dias de paralisação, é vista como um período crucial para o Grêmio, apesar de gerar frustração nos torcedores. Conforme o canal Careca de Saber TV, essa pausa oferece ao técnico Luiz Castro a oportunidade de analisar e corrigir rumos. A derrota para o Vasco, embora não seja um vexame por si só, já que o time carioca vinha em ascensão e o jogo foi fora de casa, a forma como ela aconteceu levanta preocupações. A frustração reside na sensação de que o Grêmio poderia ter tido um desempenho muito superior, especialmente no primeiro tempo, se algumas escolhas táticas, como a escalação de Noriega ou Enamorado, tivessem sido diferentes. O Grêmio, atualmente no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, precisa urgentemente melhorar sua campanha fora de casa e evitar se desgarrar das primeiras posições. É fundamental que o trabalho de Luiz Castro, que chegou recentemente, seja apoiado, mas a necessidade de acelerar os processos de ajuste é inegável neste momento de reflexão forçada pelo calendário internacional. O Grêmio se encontra em uma corrida contra o tempo com o fechamento da janela de transferências para jogadores brasileiros se aproximando, em 27 de março. A análise do canal Careca de Saber TV destaca uma vulnerabilidade crítica na equipe, a situação das laterais. Atualmente, o time titular conta com 2 jogadores improvisados nas posições. Pavon, um atacante de origem, apesar de jogar bem na função, mostrou dificuldades contra um lateral ofensivo como Cuiabano. Do outro lado, Caio Paulista, que não é um lateral de ofício, mas sim um ala ou ponta, também levanta questionamentos sobre sua adequação plena à posição defensiva. A situação é agravada pela previsão de retorno de Marlon apenas em junho ou julho, e pelos problemas na lateral direita, onde João Pedro vive com lesões e Marcos Rocha é uma opção mais experiente, porém com questões de idade. A necessidade de reforços é clara, especialmente porque jogadores como Gustavo Martins e Vieri, que antes poderiam ser improvisados nas laterais, agora são zagueiros titulares e essenciais na defesa, não devendo ser deslocados. O mercado de transferência se apresenta como a única saída para suprir essas carências urgentes. Após a dolorosa derrota para o Vasco, o técnico do Grêmio, Luiz Castro, assumiu a responsabilidade pelos erros que culminaram no resultado. Segundo o canal Careca de Saber TV, o treinador admitiu que a decisão de não escalar Noriega, priorizando Leonel Pérez por méritos passados, se mostrou equivocada diante do contexto do jogo. Pérez, recém-chegado e enfrentando um ambiente de alta pressão, estádio lotado e forte calor, não conseguiu render o esperado, enquanto Noriega, mais experiente, teria sido uma opção mais segura. A análise aponta também para um primeiro tempo constrangedor da lateral direita gremista, com Pavon, Balbuena e TT sendo repetidamente superados pelo atacante cuiabano, que desfilou pela defesa tricolor. A estratégia de 3 volantes, já criticada em outras partidas como contra o São Paulo, também foi revisitada, sem o sucesso esperado. A ausência de um meia de criação e a opção por deixar Enamorado, um dos principais atacantes, no banco, são pontos que levantaram questionamentos sobre as escolhas iniciais que definiram o ritmo da partida. Segundo o canal Bagé TV, a recente derrota do Grêmio levanta sérias questões sobre a estratégia adotada pelo técnico Luiz Castro. A escalação com 3 volantes e sem um meia de criação foi duramente criticada, sendo apelidada de esquema mocassim, uma referência a sapatos usados sem meias, simbolizando a falta de criatividade no meio-campo. O comentarista recorda que o próprio Grêmio, sob o comando de Renato Gaúcho, já enfrentou eliminações em situações táticas semelhantes, evidenciando um padrão problemático.
A análise sugere que, apesar de tentativas de variação tática, jogar sem um organizador de jogo compromete a capacidade ofensiva e a fluidez do time. A escolha inicial do treinador, portanto, é vista como um fator determinante para o resultado negativo, gerando um intenso debate sobre a adequação do planejamento para os desafios do campeonato. O Grêmio iniciou a partida contra o Vasco com uma formação que, segundo o canal do CCD, apresentou sérios problemas táticos e de posicionamento. A escalação, que incluiu Everton, Pavon, Balbuena, Vieri e Caio Paulista, deixou jogadores importantes como Enamorado e Nardoni no banco. A crítica se concentrou na decisão de não jogar com um meia e na improvisação de Pavon na lateral direita. Essa escolha tática foi fatal, com o cuiabano do Vasco explorando constantemente a fragilidade do lado direito do Grêmio. A falta de velocidade de Balbuena e as dificuldades de Pérez em conter o meio-campo criaram um espaço gigantesco, permitindo que o Vasco marcasse 2 gols e perdesse outras oportunidades claras nos primeiros 30 minutos, definindo o rumo da partida. Após um primeiro tempo desastroso, o Grêmio promoveu mudanças significativas na etapa complementar, conforme relatado pelo canal do CCD. A entrada de Gustavo Martins no lugar de Balbuena e de Enamorado para TT alterou o cenário, tornando o enfrentamento mais equilibrado. O Grêmio conseguiu diminuir o placar para 2-1 após um erro do zagueiro adversário Robert Renan, que resultou em um belo gol de Carlos Inícios. No entanto, o time tricolor teve 2 chances claras de empatar, com o Enamorado e Bright White. A substituição de Carlinhos por Bright White foi questionada, pois o ataque perdeu o poder de finalização. Uma oportunidade fácil foi desperdiçada por Bright White, que chutou em cima do goleiro, o que poderia ter alterado o resultado final da partida. Segundo o canal do CCD, a recente derrota do Grêmio por 2-1 para o Vasco no Rio de Janeiro carrega a clara assinatura do técnico Luiz Castro. A análise aponta que a performance ruim do time no domingo gremista teve como protagonista principal as decisões do comandante. As escolhas iniciais para o confronto foram questionadas, com a ausência de jogadores como Enamorado e Nardoni no time titular, optando por uma formação sem um meia de criação. O resultado foi um início de jogo desastroso, com o Vasco garantindo uma vantagem crucial nos primeiros 30 minutos, expondo as fragilidades táticas e a preparação do Grêmio para a partida. A pressão sobre o treinador se intensifica diante do revés. Nação Tricolor, o nosso giro de notícias fica por aqui, mas o Grêmio não para e o nosso radar também não. Já pega o link desse vídeo e manda lá no grupo da família e dos amigos gremistas para deixar todo mundo bem informado. Não esquece de descer a tela para deixar aquele like pesado, confirmar a sua inscrição no canal e comentar o que achou dos assuntos de hoje. Continua com a gente clicando nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Dale Grêmio e até a próxima!